Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Graça e paz. Mais um dia começando. O mês de março está quase chegando ao seu final. Hoje, dia 26 de março de 2026, são 7 horas e 2 minutos. Manhã de quinta-feira. E você que nos acompanha desde as 6 horas da manhã aqui na nossa Rádio Conexão Viva, passa também a nos acompanhar através da nossa rede social, Facebook, logo em seguida o canal Conectado ao Sagrado. Deus continue derramando bênção sobre a sua vida, meu querido. Dando você visão da vontade dele sobre a sua vida. E é esse Deus glorioso que agora nós estaremos falando a ele. Estaremos orando, buscando as bênçãos que ele tem e as suas promessas. Eu aqui no nosso estúdio, você onde você estiver nesse momento, fale com Deus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Deus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Quero Te agradecer pelo descanso da noite, Te agradecer por mais um dia de vida, Te agradecer pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pela comida sobre a mesa, Te agradecer pela família que temos, ó Pai. Ó Deus, que a Sua presença torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Por isso clamamos Sua presença sobre as nossas vidas. E em Suas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Eu coloco a todos em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador, ó Deus. Ó Pai, que neste dia seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, de vingança, de vício, de prostituição, de raiva, de rancor, de mágoa, de ódio. E que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Esta é a oração do Teu servo neste dia e para este dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, querido. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Eu quero ler o texto aqui de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, que diz assim: Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto é Ele. Então eu quero falar sobre a justiça de Deus e a fidelidade. Então nós vamos refletir hoje sobre uma das características mais nobres e poderosas do nosso Deus, que é a sua justiça e fidelidade. Imagine uma balança antiga, justa e equilibrada. Nela a justiça de Deus é pesada com perfeição e sua fidelidade uma rocha firme que sustenta tudo. Aí vem aquela pergunta: como podemos confiar em Deus que é absolutamente justo e fiel? Então essa é uma questão que toca fundo no coração humano, especialmente em tempos de dúvidas, dificuldades e injustiça. Então hoje nós vamos refletir e explorar a profundidade dessas qualidades divinas, começando por um texto que revela a essência do nosso Deus, que é Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. O livro de Deuteronômio é o quinto livro da Torá, ou seja, é o quinto livro da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Pode se traduzir como repetição da lei, Deuteronômio. E é o quinto livro da Torá. E foi escrito aproximadamente por volta de 800 anos antes de Cristo, numa fase em que 1.300 anos antes de Cristo. Era uma fase em que o povo de Israel estava à beira de entrar na terra prometida. Moisés era o líder legislador e repassava ao povo a história de Deus e suas leis. Moisés aqui estava reforçando a aliança. E o capítulo 32 é conhecido como o Cântico de Moisés, um poema que exalta a qualidade de Deus e alerta contra a infidelidade de Israel. Então é nesse contexto que o versículo 4 surge como uma declaração solene da justiça e da fidelidade divina.
apresentando Deus como o fundamento inabalável de toda a criação em relação ao seu povo. Então, existe uma discussão teológica em torno desse versículo. Por quê? Porque esse versículo revela duas qualidades essenciais de Deus. Primeiro é a justiça de Deus. Ele é o Deus que não comete injustiça. A sua justiça é perfeita, imparcial, reta e não admite corrupção ou erro. A justiça garante que cada ação seja avaliada com equidade. A outra qualidade é a fidelidade de Deus. Por quê? Fiel e reto é Ele, diz o texto. Então aqui a fidelidade de Deus é a garantia de que suas promessas e alianças permanecem firmes ao longo do tempo, independentemente das circunstâncias humanas. Ele é fiel. Então essas duas qualidades estão intrinsecamente ligadas uma à outra, ou seja, a justiça garante que Deus seja justo em julgar e recompensar, enquanto sua fidelidade assegura que Ele cumprirá tudo o que prometeu para nós. Nós que cremos nele como Deus, Criador dos céus e da terra, e cremos em Jesus como Salvador e Senhor. Então, essa combinação nos dá segurança, nos dá esperança e nos dá confiança no caráter de Deus. Quando nós vamos para o texto, novamente, e fazemos a exegese, aqui de Deuteronômio 32:4, vou ler novamente ele, que diz assim: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus de fidelidade e sem iniquidade, justo e reto é Ele. Então, quando fala de rocha, a palavra hebraica para rocha é sela, e é um símbolo de estabilidade, de segurança e força. Na cultura antiga, a rocha era um refúgio seguro, uma defesa contra perigos. Por isso que Deus é nossa rocha, firme e inabalável. Os primeiros homens moravam em cavernas de pedra. E muitas pessoas na época aqui de Moisés moravam em tendas ou em cavernas, em rocha. E era impenetrável, o inimigo não conseguia penetrar, não dava para furar a rocha. Sabe? E quando fala da obra Melaka, em hebraico, refere-se ao seu trabalho, às suas ações. A perfeição da obra de Deus indica que tudo o que Ele faz é completo, sem falha, sem rachadura. E quando fala cujos caminhos, que é o midrako do hebraico, ou seja, os caminhos de Deus representam seus modos de agir, suas direções morais e espirituais. E enfim chega a palavra justos, tzedek, né? Essa palavra tzedek também é representada aqui no hebraico. Justo fala de justiça, retidão moral e ética. Então o termo tzedek aponta para a conformidade com o padrão divino de justiça. Nós temos que ter um padrão divino de justiça na nossa vida. É igual quando fala-se de humildade, a Bíblia diz: bem-aventurado humilde, porque ele será exaltado. Sabe? Por isso que a Bíblia diz também: seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Porque bem-aventurados os humildes, porque eles serão exaltados. Muitas das vezes você acha que está se humilhando, mas Deus vai te exaltar ali. Fidelidade, emuna, do hebraico, essa palavra de origem hebraica, ela transmite a ideia de firmeza, de fidelidade, confiança. Então, Deus é fiel em suas promessas. E o termo sem iniquidade, que é o laou, quer dizer sem perversidade, ou injustiça, sem injustiça. Ou seja, fala da perfeição em integridade, ser perfeito e íntegro. E ele conclui dizendo que Deus é justo e reto. Então reforça a ideia de perfeição moral e da própria justiça divina. Uma curiosidade aqui é que no hebraico a palavra tzedek
justiça aparece muitas vezes na Bíblia, indicando não apenas justiça legal, mas também justiça social e misericórdia, que é onde esse atributo de Deus, né, se manifesta. Quando nós lemos Deuteronômio 7, versículo 9 também, diz assim: saber, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus verdadeiro, Deus fiel, que mantém um pacto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Já no Salmo 89, versículo 14, diz assim: a tua justiça é como a grande montanha, os teus juízos como o grande abismo. E em Lamentações 3, versículos 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então essas passagens reforçam que a justiça e a fidelidade de Deus são atributos constantes, que se completam ou se complementam, né? E sustentam a nossa esperança. E o interessante é que o maior exemplo de justiça e fidelidade de Deus é Jesus, o nosso Salvador e Senhor, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então na vida de Jesus, em sua vida, né, Jesus demonstrou perfeita justiça, vivendo sem pecado e principalmente sendo fiel ao Pai, cumprindo cada promessa e profecia. E a sua morte na cruz foi a prova máxima de sua fidelidade às nossas vidas, oferecendo perdão e salvação. Então Cristo é a rocha firme na qual podemos confiar para nossa salvação e vida eterna. Mas, reverendo, o que é que nós podemos tirar desse texto de lições práticas? Quais são as lições práticas? Primeira lição aqui é a confiança. Podemos confiar na justiça de Deus, mesmo quando enfrentamos injustiças ou dificuldades. Por quê? Porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Segunda lição aqui é santidade, o Kadosh, Kadosh, Kadosh. Então, como povo de Deus, somos chamados a refletir sua justiça e fidelidade em nossas vidas, agindo com integridade e lealdade. A terceira lição é a esperança. A fidelidade de Deus garante que seus planos para nós não falharão, mesmo nos momentos de incertezas, estarão ali. E a última lição prática é a missão. Ou seja, como testemunha da justiça e fidelidade de Deus, somos desafiados a compartilhar essa esperança com o mundo e com todos ao nosso redor. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia, graça e paz.